FM Network. Muito bem, pessoal, estamos aqui começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast, episódio 327 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo, direto no nosso querido Brasil. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, para mais um pré-jogo. Agora a gente tem Steelers e Panthers para fechar aí a nossa incursão contra a NFC South. O Steelers que tá 3-1 contra a NFC nesse ano e faz o último jogo também contra a Conferência Nacional, né? O Steelers ganhou do Tampa Bay Buccaneers, ganhou do New Orleans Saints, perdeu pro Philadelphia Eagles e ganhou do Atlanta Falcons nessa nossa sequência recente aí de vitórias. Então 3-1, o time com 5-8 de campanha total aí na semana 15, seu 14º jogo, e é uma partida que tem duas valências muito claras. Tá? A gente vai comentar mais em termos de matchups no próximo bloco, mas os grandes pontos são as notícias da semana. Primeiro, pelo lado dos Steelers, claro, a situação de quarterback. Quem vai jogar? Kenny Pickett ainda é dúvida, não foi. A gente tá aqui nessa gravação na madrugada de sábado e ele não foi liberado pelo protocolo de concussão. É bem pouco provável que ele jogue. A comissão técnica não deu muita pista a semana inteira de quem vai ser o titular, Mitch Trubisky ou o próprio Mason Rudolph, porque eles dividiram as repetições de treino com a equipe titular. Se você for olhar pelo lado ousado, o Steelers estaria preparando o Mason Rudolph para finalmente ter as suas oportunidades nessa temporada. Se você for olhar por um lado conservador, é porque o Steelers está colocando o Trubisky de novo em entrosamento com os recebedores e, ao mesmo tempo, você está preparando o Rudolph para, se você precisar ter ele em campo, ele não vir completamente cego, né? Não tem absolutamente timing nenhum com os titulares, porque ele vai jogar com os titulares. É natural que um quarterback reserva, um quarterback 3 que entre, tenha um pouquinho mais de entrosamento com peças mais abaixo no lineup, no depth chart, claro que é. A prova grande disso é quando o Pickett entrou, ele tinha muito mais entrosamento com quem ele treinou mais, George Pickens, e muito menos com quem ele treinou menos, Deontay Johnson, Chase Claypool. Tá? Nessa a gente viu a ascensão do Pickens. Como Rudolph tem estado no time 3, é capaz que você veja ele ter alguma desenvoltura, por exemplo, com Connor Hayward. Mas enfim, aí eu tô conjecturando. Então o Steelers dividiu os snaps, as repetições de treino entre Trubisky e Rudolph. Kenny Pickett também participou, mas ele participa de uma forma limitada por causa do protocolo de concussão. O meu palpite é que o Steelers vai manter a sua via normal de ação. Mitch Trubisky é o titular, em caso de emergência, aí você aciona Mason Rudolph. Tomlin não quis dar pista nenhuma. A declaração dele é mais um tomlinismo, que não faz sentido você pousar esse avião antes que seja estritamente necessário que você pouse esse avião. Então não faz sentido você divulgar qual é a sua decisão final até que você realmente seja obrigado a fazer isso. Quando é que é essa história? O Steelers tem até o sábado para poder ativar Kenny Pickett, eu imagino. Eles devem decidir já no sábado. Mas ele só precisa dizer quem é o quarterback titular na hora em que o quarterback titular for entrar em campo. Ele não precisa declarar quem vai ser o titular. Caso o Pickett vá ser ativo, aí você vai descobrir pelo menos uma hora antes, que aí Pickett deve ser o titular tranquilo e Rudolph fica inativo, né? Então o Mike Tomlin não deu pista, já Matt Canada foi um pouquinho mais língua solta. Ele disse, olha, um desses quarterbacks foi titular nesse ano, treinou bastante como titular. O outro quarterback tá inativo há muito tempo. O que é que você acha que vai acontecer? Então ele basicamente deu a pista que Mitch Trubisky deve ser o titular, e quando perguntado, Mason Rudolph meio que rebateu a ideia de que ele é um quarterback 2B. O Tomlin teria dado a ideia de que o Steelers trabalha com o QB1, Kenny Pickett, QB2A, Mitch Trubisky, QB2B, Mason Rudolph. Que eles teriam algum tipo de paralelo ali. E ele disse, olha, se eu sou o QB2B, eu não me sinto como um 2B, eu me sinto como o cara que tá inativo durante toda a temporada. E ele tá certo. Não é, talvez, a forma mais suave e simpática de dizer isso, mas ele tá certo, pô. Ele ficou inativo durante toda a temporada. Ele tem todo o direito de dizer isso. O espírito competitivo dele tem todo o direito de achar. Por outro lado, ele afirma também que se ele entrar em campo, não vai ser pra colocar um
imagens, colocar jogadas no DVD de melhores momentos para ele se oferecer como free agent para outra franquia na off-season. O objetivo dele é entrar em campo e ganhar jogo. Então, no discurso, ele também tá certo. É isso que vai acontecer. Então, essa é a primeira valência aí do jogo, é quem vai jogar como quarterback pro Steelers. Por outro lado, você tem o jogo corrido do Carolina Panthers. Tem muita... Eles se acharam aí nessa sequência recente, depois de troca de técnico, depois de troca de quarterback, eles se acharam. Mas o principal ponto deles é o jogo corrido. O que eles chamam de pacote Arby's. Arby's é uma rede de fast food americana que o lema dela é We have the meats. Nós temos a carne, nós temos o bife. E para o jargão do futebol americano no Brasil é que o bife é que você tem o jogador forte, o jogador pesado. Eles conseguem correr muito bem com isso. E eles correm, tá? Mesmo tendo trocado o McCaffrey, eles usaram ali um mix dos reservas dele, Chuba Hubbard e D'Onta Foreman, para manter um backfield sempre funcionando. Foreman, no último domingo, teve 47% dos snaps de ataque, Chuba Hubbard 32% e Raheem Blackshear teve 19%. No ano, D'Onta Foreman tem 147 carregadas, Hubbard 55 e 2 touchdowns. O Foreman tem 4 touchdowns, o Hubbard tem 2. Foreman tem 4.3 jardas por carregada, Hubbard 4.5. E aí essa formação Arby's, normalmente eles põem 8 linha ofensiva, até 8 linha ofensiva, geralmente 6, colocam uma I formation, ou seja, você põe teu fullback na frente para liderar a corrida pro running back. Então, muita coisa acontece, é uma formação super pesada, o tight end deles também é um cara bem forte, o Ian Thomas. Então, bicho, eles avisam que vão correr, abre espaço para corrida e correm. E geralmente é uma corrida no estilo que se chama de norte-sul, né? Ele abre o espaço e o cara vai para frente. É simples assim. Nada muito parecido com o que Deontay Johnson faz de receber na bola, por exemplo. De receber, voltar, tentar driblar, passar para um lado, passar para o outro. Eles abrem o espaço e correm. Então, como é que o Steelers vai se armar para parar isso? É o grande ponto, né? Até times que têm se comprometido com a corrida, nas semanas recentes têm tido sucesso. A gente viu o que o Jonathan Taylor fez no segundo tempo do jogo contra o Colts. A gente viu o que Baltimore fez na última semana. Então, a grande preocupação dos Steelers é como é que eles vão parar esse jogo corrido, especialmente nessa formação cheia de bife do Panthers. Então, fiquemos de olho, o jogo domingo, 3 da tarde, Steelers e Panthers. Se o Steelers perder, ele está basicamente eliminado para a temporada. Ele já não tem chances de ser campeão da divisão e ele passará a não ter mais chances de ganhar em vaga de wild card. Aí você vai ter 3 jogos realmente só para cumprir tabela e ver o que é que acontece. Bom, pra gente ir encaminhando esse programa, só os recadinhos rápidos, segue lá, @BlackYellowBR em Twitter, Instagram e Telegram. Acompanha aí nossa cobertura dos Steelers. Recomenda para seus amigos também tudo que a gente está fazendo. Depois dos jogos, inclusive esse, e às terças à noite a gente entra ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR para comentar primeiras impressões, para repercutir a semana, para trazer um pouquinho aí de pré-jogo. E o que vocês vão ouvir na sequência é o meu papo com o Léo, que a gente gravou na nossa live de terça, olhando aí alguns aspectos do Panthers. Tudo que a gente grava em live vira podcast, e aí nas principais casas do ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, etc. Você tá aí no Spotify, no Apple Podcasts, deixa suas 5 estrelas, tudo isso ajuda bastante no algoritmo. Compartilha com seus amigos, recomenda, a gente vai vendo aí mais pessoas novas chegando no programa. O Spotify estimou em quase 70% dos nossos ouvintes começaram esse ano com o programa. É sempre um prazer estar recebendo gente nova, mas a gente sempre vai fazendo esse pedido para que vocês tragam mais gente nova, que vocês vão espalhando esse programa por aí. Então nos vemos depois do jogo. Continuem na linha, que entra agora o meu papo com o Léo, falando de o que esperar dessa partida. Grande abraço. Here we go. Vamos enterrar esse jogo aí e passar para o próximo, Léo. Falar de Steelers em Carolina contra o Panthers. Jogo desse domingo aí, semana 15, também no horário das 3 da tarde. O Panthers que começou a temporada muito mal. Era um time ridículo. Já passou por 3 quarterbacks, e não só por motivos físicos, mas por motivo técnico mesmo. Já tiveram Sam Darnold, já tiveram Baker Mayfield, que já ganhou o jogo em outra franquia na semana. Foram 4. Já tiveram PJ Walker, que é o quarto guerreiro da história. Jacob Eason. Jacob Eason entrou em algum jogo, não lembro qual, mas eu lembro que ele chegou a entrar. Ele tem 5 tentativas de passe, uma interceptação. Jacob Eason, parabéns, Panthers. Já trocaram de técnico, né? Hoje eles estão com técnico interino.
mas deu uma leve ressuscitada. Já trocaram até de jogador principal, pô. Christian McCaffrey foi trocado pro San Francisco 49ers na trade deadline, mas eles deram uma reacendida aí nos últimos jogos. O que é que Eles tem estão nesse Panthers pra gente olhar? Eles estão 4-4 com um técnico novo. É impressionante, de verdade. Impressionante, ainda mais quando tu vê que eles jogaram contra Rams. Foi a primeira derrota. Um time também que tá muito mal. Tampa Bay ganharam. Um time que, apesar de estar mal, é Brady, né? Então a gente tem que respeitar sempre. Ganharam do Falcons no overtime. Perderam pro Falcons no overtime. Perderam pro Bengals. Ganharam do Falcons. Perderam pro Ravens. Ganharam de Broncos e Seattle. Duas vitórias seguidas. Seattle que tem sido um bom time esse ano. Cara, me preocupa esse jogo. Me preocupa bastante, principalmente no jogo terrestre. Eles perderam o McCaffrey, mas de outra forma tem feito uma boa temporada. Chuba Hubbard, quando entra em campo, também corre bem. Essa semana teve Raheem Blackshear também correndo, também correu direitinho. Então, me preocupa de verdade. Acho que a gente vai ter que conseguir segurar esse jogo terrestre e é o grande ponto positivo deles. Nas últimas 2 semanas, 1-8-5 contra o Broncos e 2-2-3 contra o Seattle. Vai ser correria. Para compensar, jogo aéreo, eles não passam de 170 jardas desde a semana 8 contra o Falcons. E antes disso, eles passaram 3 vezes. Então, são 4 jogos com mais de 170 jardas na temporada, aéreas passadas. A gente tem que mudar a forma de jogar. A gente tem que jogar para segurar o jogo terrestre. Eu mandei a estatística no grupo, Danilo, que é sobre Levi Wallace. Levi Wallace em single cover nessa temporada, ele tem nota de 19.1 de pass rating. Então, a bola não tem entrado muito. São 3 interceptações, 3 passes defendidos, nenhum TD permitido e só 35% de passes completos. É uma marca absurda mesmo. Então, acho que o ideal é isso. Vamos jogar mais em single cover, vamos deixar um pouquinho, bota ele no... Como é que é o nome do rapaz? DJ Moore. Porque além do DJ Moore, tem mais ninguém, né? Tem Terrence Marshall, que é um segundo, terceiro inista que não rendeu. Rob Ellison já foi embora, Laviska Shenault também não rende nada. Shai Smith não dá pra botar fé. Acho que pra gente ganhar esse jogo, a gente tem que segurar o jogo terrestre. E tem que segurar mesmo, porque vai fazer diferença. Esse é um dos times que é bem claro, assim, qual é o ponto focal deles, né? Que é esse jogo. Aliás, voltou o Sam Darnold mesmo, né? De quarterback. Voltou o Sam Darnold. No último jogo foi Sam Darnold. Sam Darnold tá 2-0. Você vê como Ele jogou os últimos 2 jogos, né? O time realmente mudou o foco desde que mandaram o Baker Mayfield embora. Sam Darnold não passou pra nenhuma interceptação. Ele teve um fumble que ele recuperou. Tem que forçar turnover em cima do Sam Darnold. É obrigação, é o Sam Darnold. Tudo que a gente tá pedindo do Kenny Pickett tem que valer aí pra cima do Sam Darnold, né? Com o agravante que Darnold já viu muito mais coisa ruim aí nessa carreira do que Pickett. A gente tem que forçar o jogo pra cima deles, tem esse foco bem claro, é a mesma coisa que Colts tinha. Colts era um time que claramente era muito mais corrido do que passado. O Falcons também tinha, um time que corre muito melhor do que passa a bola, não à toa substituíram o quarterback depois que perderam para os Steelers. Desmond Ridder agora titular por lá. O Panthers também tá nessa mesma situação. Você vai ter que pressionar, é um jogo que, se não é obrigação de ganhar, porque são 2 times ruins mesmo, o Steelers tá com 5 vitórias, o Panthers tá com 4. Eles estão ali no mesmo páreo, na mesma prateleira de times ruins da temporada. E isso reflete em Vegas. Vegas coloca 1,5 ponto só, com vantagem pro Panthers, porque é o time da casa. Então, é um jogo absolutamente parelho na visão deles. O over e under tá 38,5, que é bem baixo até. A gente costuma ver aí na casa dos 40. Então, vamos ter que tomar cuidado. O ataque deles, se você pegar as últimas 2 semanas, que são 2 vitórias seguidas, né? Marcou 53 pontos, sofreu 34, ou seja, eles estabilizaram em todos os aspectos. 30 pontos em cima do Seattle Seahawks, fora de casa, ou seja, um time que tá com uma motivação absolutamente em dia. Os Steelers tem que jogar sério nessa história. Não pode... A gente discutiu no outro programa, né, o papo de largar a temporada agora que tá muito mais difícil, playoff, ou continuar jogando a sério buscando vitória. Tem que continuar jogando buscando vitória. Sim, é isso, cara. É o jogo que não importa o que a gente almeja na temporada, a gente tem que vencer. A gente quer ter uma posição melhor no draft. Não importa, tem que vencer o Carolina Panthers. Em Carolina, tem que vencer o Carolina Panthers. A gente tem que ganhar pra ir playoff. Tem que vencer. Não importa a situação, a gente tem que vencer o Carolina Panthers. Aí, não só vencer, mas mostrar a evolução. Faltam 4 jogos e talvez seja a primeira vez em um tempinho que a gente não tenha um wide receiver com 100 jardas aéreas recebidas. Me preocupa. Então tá na hora de conectar melhor, tá na hora de fazer o jogo
fluir, tá na hora de começar a dar o próximo passo. Não tô falando dar o próximo passo pra gente não... vou dar o próximo passo pra, sei lá, pra ir pra pós-temporada. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de dar o próximo passo de evoluir o time. A gente, em 2020, foi o último ano que a gente não teve nenhum wide receiver com 1.000 jardas, mas teve 3 com mais de 830. Então, coisa pra caralho. Tô até dando uma olhada no time do Panthers e... Claramente a grande preocupação ofensiva é com os running backs, né? O Deontay Foreman foi ele que substituiu lá no Titans, né, o Derrick Henry, no ano passado. O Henry passou metade da temporada machucado e ele teve umas semanas boas quando o Titans estava a fim de correr. Foreman pode dar uma machucada, Chuba Herbert pode dar uma machucada. É uma defesa contra a corrida dos Steelers que a gente vê que tem hora que desliga a chavinha e não consegue. Ficou uma grande discussão via imprensa, inclusive depois do último jogo, né? Tomlin deu a entender ali que o time deu uma cansada e aí começou a perder os confrontos na DL, enquanto tanto Cam Hayward quanto o TJ Watt já foram mais da posição de que não foi bem isso, eles só realmente foram derrotados ali. A execução não foi muito boa, mas não é que o time morreu. Ficou essa discussão aí. Mas não é nada que a gente vá abrir aquele jogo de novo para assistir e confirmar quem é que tem a razão nessa história. Os dois running backs são bons, o DJ Moore é ok, mas na lista que eu tô vendo ele conta como questionável. Você tem os pass rushers, são bons, o Brian Burns e o Grosso Matos. E os defensive backs, J.C. Horn, Jeremy Chin, são muito bons. O Dante Jackson é bom também, mas tá na injury reserve. Derrick Brown também, né? Sei, bom lembrar, bom jogador. Cara... Isso, defensive lineman. Porra, é porque eu não tenho muito o que falar. É um time muito limitado, é um time que tem seus problemas. Tem uma secundária interessante, com J.C. Horn, Dante Jackson e C.J. Anderson. É um trio bom, não é um trio ruim. Ainda tem Jeremy Chin pra juntar nesse quarteto, né? Mas a gente tem que fazer não só o jogo terrestre, como o jogo aéreo também fluir. É um time que está cedendo muito jogo aéreo, muito jogo terrestre. Jogo terrestre nem tanto, tem 3 jogos com menos de 100, mas no resto 100 jardas. Então, pra mais. Alguns jogos com 200. Cara, a gente precisa vencer esse jogo. É um jogo fácil, é um jogo que a gente tá enfrentando o time com 15º em jardas aéreas cedidas e o 24º em jardas terrestres cedidas. A gente tem ao contrário, né? O 24º em jardas aéreas, o 15º em jardas terrestres cedidas. Mas, cara, é o 30º time da liga passando a bola. É um time muito ruim passando a bola. Vamos precisar da defesa. É o tipo de jogo que é bom pra defesa dar o step up, dar aquela evolução, ganhar aquela moralzinha e pro ataque também. Tô ansioso, cara, acho que tem tudo pra ser um jogo bom. Estamos vindo aí são 7 jogos na história, temos 6 vitórias, tudo pra dar certo. É isso, e é uma sequência de 2 jogos que o Steelers fica com essa visão de ganhar, né? O Panthers pelo nível, embora, repito, não é bem uma obrigação, porque são 2 times na mesma prateleira. Os Steelers já chegou no ponto que não tem obrigação nenhuma. Exceto o próximo jogo, o jogo da semana 16, porque aí tem fator histórico envolvido, e na homenagem pra recepção imaculada, você tem que ganhar do Raiders no jogo do Natal. Aí você não tem muita discussão, tem que ganhar. Por favor. Tem que ganhar. Eu acho que pra gente fechar de verdade esse programa, Léo, só com o último ponto. A gente tanto falou, a gente tanto brincou nas últimas lives aí na questão do Steelers in the Hunt, né? É uma coisa que ninguém pode tirar da gente, que o Steelers realmente tá in the Hunt. Acabou o jogo, o Steelers derrotado por Ravens, a CBS meteu o gráfico lá de playoff e o Steelers já não tava mais, porque já estaria potencialmente 3 jogos atrás, bastava o Chargers ganhar. Mas aí todo mundo na história foi perdendo. O Jets perdeu pro Bills, o Patriots perdeu agora no Monday Night. Não ganhou? Não, o Patriots ganhou no Monday Night, mas eles estão... A imagem que eu tenho é antes do Monday Night, eles estão 7-6. Aí o Jaguars perdeu pro Titans, o Raiders perdeu também, o Browns perdeu. E aí, no final das contas, mesmo com o Jets ganhando no Sunday Night Football, a gente ficou na mesma situação. A NFL Network mostrou o gráfico de playoff na AFC e adivinha quem é que tá lá de novo? Quem é que tá lá não apenas in the hunt, como lurking, de olho, à espreita ali dessa vaguinha. Nosso guerreiro Pittsburgh Steelers continua no gráfico.
Então, então, a streak segue, Léo. Continuaremos lidando com o In The Hunt dos Steelers. Se tem uma coisa que esse time é largo. Acho que é a única definição que a gente tem que fazer agora. Esse time é largo. Não podia perder, perdeu. Todo mundo perdeu. E tamo aí, né? Tamo aí, ainda lurking. E, cara, tô parando pra olhar o calendário aqui. Vamos lá. O Browns pega de baixo pra cima. O Browns pega Baltimore. O Raiders pega Patriots. Jogo de confronto direto. Ótimo. O Jaguars pega o Cowboys. Provável derrota. O Jets pega o Lions, que é outro time que tá brigando não só por wildcard, mas por divisão. Os Chargers pega Tennessee, líder de divisão. Miami enfrenta Buffalo e o Cincinnati pega Tampa Bay. Você entende a largura desse time? Se esse time ganhar e quase todo mundo aí perder, é um pulo. Aí a gente faz o quê? Isso. A gente fica emocionado pra caralho. É isso. Quando a galera fala, mas você precisa de tantos jogos pra se classificar, não sei o quê, esqueça qualquer tipo de conta desse. Historicamente, você precisa de tantos jogos pra classificar. Mas no fim das contas, você só tem duas alternativas pra classificar. Ou você ganha a sua divisão, ou você fica entre os 3 melhores times não campeões de divisão. Até porque ano passado a gente teve time classificado negativo. Então, tá que não dá pra gente esse ano, porque o time ganhou a divisão negativa. Mas, não, é igual, trazendo o paralelo futebol, bola redonda, é igual a conta que alguns times começam fazendo no início do ano pra não cair. Todo ano muda. Tem ano que todo mundo fala, esse ano é 45, esse ano é 45. Cansei de ver time caindo com 47. Ou então outro ano o time se salvando com 40. Então, cara, essa conta nunca é fiel. Fica tranquilo. Estamos in the hunt. É isso. Seguiremos in the hunt até a NFL não deixar mais a gente estar in the hunt. A gente tá por aí. Enquanto essa distância não aumentar o suficiente, estaremos aí. Estaremos aqui nesta belíssima live na Twitch assim que acabar o jogo entre Steelers e Panthers. Dureza. Não, piadas à parte, é que a gente tá in the hunt, né? A gente pega o Panthers, que é animal, o Ravens, que é animal, o Browns, que é um cachorro. Você pode caçar pirata também, vai. E dá pra caçar pirata, pô. O que a Marinha mais fazia era caçar pirata. Então, in the hunt. Tá aí o grande Roronoa Zoro, que não me deixa mentir, né? O caçador de piratas. Tá aí, então. Literalmente. Assumindo essa posição de caça, continuaremos nessa batalha aí. A gente volta depois do jogo contra o Panthers. A gente lembra que é no domingo, às 3 da tarde. Transmissão só no Game Pass. Nos Estados Unidos, a transmissão da CBS. A equipe saiu até a Gamble e Adam Archuleta. Que belíssimo nome, rapaz. Sempre elogiarei o nome de Adam Archuleta. Só preciso conferir quantos jogos dos Steelers esses caras já fizeram. Eu acho que é o terceiro. Isso a gente tem uma resposta Eu não rapidinho. sei como tu tem esse conhecimento tão grande de... A Wikipedia. Tá justo. Se for no artigo da Wikipedia em inglês da temporada 2022 dos Steelers, eles têm lá a lista de jogos e aí depois eles vão com o resumo de cada jogo. E aí o cabeçalho do resumo tem o local, data, hora, temperatura, presença de público, o árbitro do jogo e quem fez a chamada a transmissão em qual TV. Então, ó, Ian Eagle, Charles Davis fizeram a CBS na semana 1 e 2. Semana 3 foi Thursday Night, foi Prime Video com Al Michaels e Kirk Herbstreit. A semana 4 já conta aí Greg Gumbel, Adam Archuleta na CBS. Semana 5 CBS também, mas foi com Gene Nantz e Tony Romo. Semana 6 foi na Fox, porque é um time da NFC jogando fora de casa, né? Brandon Gaudin e Daryl Johnston. Na outra semana foi Sunday Night, então NBC, Mike Tirico, Chris Collinsworth, Gene Nantz e Tony Romo voltam na semana 8. Semana 10, Adam Amin e Mark Shreleth na Fox. Greg Gumbel, Adam Archuleta na semana 11. Então essa é aí Joe Buck, Troy Aikman na semana 12, porque foi Monday Night. Andrew Catalon, James Lofton, semana 13. Kevin Harlan, Trent Green, semana passada. Então esse é o terceiro jogo dessa dupla, Gumbel e Archuleta. É isso. Para quem vai assistir a transmissão em inglês, afinal não tem transmissão em português, e já fiquem cientes de que é essa equipe que vai fazer com o AJ Ross, que é uma repórter que é da área de Pittsburgh. Então é um momento sempre especial para ela. Vamos fechar esse programa de que a gente começa a puxar informações da equipe de transmissão. A gente se vê depois de Steelers e Panthers, como sempre esperando que seja uma vitória. Cheguem aqui em twitch.tv/blackyellowbr, convidem seus amigos para vir para cá também e já vão escutando o podcast. Grande abraço.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.